Vamos, meus irmãos, abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 3, por favor. Carta de Tiago, no capítulo 3. Assim que você achar a passagem, por favor, mude de posição, para nós lermos a santa palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3. Eu vou dividir essa leitura em duas partes. Vamos ler agora do versículo 1 até o versículo 12 e depois eu vou ler do versículo 13 até o 18. Meu objetivo é ler esse capítulo de Tiago e expor aos irmãos o que ele trata, o que tratou lá naquela época e o que ele quer também falar com a gente hoje, tá bom? Tiago capítulo 3, do versículo 1, a princípio no versículo 1 ao versículo 12. Vou esperar, tem algumas páginas ainda aí se movimentando, eu espero. Tiago está lá no finalzinho, antes de Pedro, depois de aos Hebreus. Tudo certo? Amém. Diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 1: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui. Depois nós iremos ler do 13 ao 18, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra, que o Senhor nesse momento possa nos ajudar, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Essa epístola de Tiago é uma epístola bastante conhecida, principalmente por causa do capítulo 3, que fala sobre a língua.
É uma epístola muito prática. Tiago, nessa carta aqui, que ela tem aí 5 capítulos, Tiago ele não separa a fé da vida. Aqui, Tiago mostra, no capítulo 3, principalmente, que aquilo que falamos revela quem nós somos. E que a verdadeira espiritualidade não está apenas no que professamos, no que falamos, mas no que demonstramos, entende? Então Tiago fala sobre isso aqui, que a verdadeira espiritualidade ela é provada não é apenas porque o que a gente fala. Tem um ditado que até papagaio fala, né? Mas a fé é demonstrada pelo aquilo que a fé é demonstrada pelo aquilo que fazemos, pelo aquilo que somos, pelas nossas atitudes. Irmãos, nós vivemos cercados de muitas palavras e vozes. Nós somos cercados de opiniões constantes, de ensinos, de orientações, de postagens nas redes sociais. Nós vivemos cercados disso. Nas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook e WhatsApp, postagens, opiniões, somos cercados disso. Mas Tiago nos confronta aqui, principalmente nesse capítulo que nós lemos, capítulo 3, com 2 perguntas essenciais. A primeira, como usamos a nossa língua, como usamos a nossa fala? E a segunda, que tipo de sabedoria governa a nossa vida? Tiago vai tratar disso aqui nesse capítulo 3. Essa carta ela é muito atual e tem falado com a igreja ao longo dos séculos, nos trazendo orientação, desafio, quebrantamento e conforto da parte de Deus. Tá? Quem foi Tiago? Tiago, provavelmente, ele foi irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, no capítulo 1. Paulo diz que ele não viu outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, também em Mateus capítulo 13, nos demonstra ali, nos deixa bem claro que esse Tiago que escreve essa carta, ele foi irmão do Senhor Jesus Cristo, da parte de pai, né? Da parte de mãe, pai e mãe. Tiago, juntamente com seus irmãos, eles eram céticos a respeito de Jesus durante o seu ministério aqui terreno. Lá em João diz que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Só que Tiago, ele se converte, ele se converte após ter testemunhado pessoalmente a ressurreição de Jesus. Quando ele viu que aquele Jesus ali, que falava que pregava, que dizia que ele era o Messias, tão aguardado, quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou, ele acreditou que realmente aquele Jesus, seu irmão, era o Messias tão esperado. Isso, Paulo comenta isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, Tiago, depois da sua conversão, ele se tornou um líder, uma das principais colunas da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e João. E aqui, para quem Tiago escreve essa carta? Sabemos agora quem foi Tiago, o autor, e para quem ele escreveu essa carta. Tiago escreve essa carta para aqueles que se encontram na diáspora ou na dispersão. Isso está lá em Tiago capítulo 1, versículo 1. Abre a sua Bíblia aí. Tiago capítulo 1, versículo 1. Aqui ele é bem claro dizendo para quem ele escreve essa carta. Aqui está dizendo, Tiago, ele se apresenta, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Em algumas Bíblias está além no lugar de diáspora ou dispersas. Tá? O que é isso? Tiago está escrevendo essa carta, ele escreve essa carta para ou judeus ou gentios cristãos que se converteram ao cristianismo, mas estão espalhados fora de Israel. Entende?
Então, ele escreve essa carta para um grupo de irmãos que estão na diáspora, dispersas, ou seja, fora de Jerusalém. E qual o propósito dessa carta? Tiago escreveu essa carta para esses cristãos que haviam sofrido perseguições. Ele os encoraja a buscar sabedoria, a se fortalecerem na fé e mostrarem que essa fé por meio da obediência a Deus, especialmente no relacionamento com outras pessoas. Tiago, aqui nessa carta, ele combate a religiosidade, e não apenas verbal, e insiste que a verdadeira fé se evidencia por obras, por atitudes, não apenas na fala. Ele diz isso aqui em Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Dê uma olhadinha aí comigo, por favor. Tiago 2,17. Ele diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então não basta fé. A fé, ela é acompanhada de quê? De boas ações, de obras, de uma vida que pratica e vive diferente, de uma forma diferente. Também no versículo 26, nesse mesmo capítulo 2, ele diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Então, o grande reformador João Calvino, ele diz que Tiago, ele não contradiz o apóstolo Paulo, porque ele complementa o que Paulo disse. Enquanto Paulo falou que Paulo falou que a raiz da salvação é a fé, temos que crer no Senhor Jesus para sermos salvos. Tiago, ele diz que essa fé, ela produz frutos de boas obras. Não basta apenas falar, eu creio em Senhor Jesus Cristo, se a minha vida não demonstra essa fé, essa transformação no Senhor Jesus. Então, irmãos, Tiago vem desenvolvendo alguns pensamentos aqui na sua carta. Então, no capítulo 1, por exemplo, ele fala que os cristãos devem enfrentar provações com alegria e confiança em Deus. Ele ainda, no capítulo 1, ele fala que devem pedir sabedoria a Deus com fé. Ele diz que não devem basear sua identidade em riquezas ou em pobrezas, mas em valores espirituais, que os nossos valores espirituais não estão no dinheiro, ou na riqueza, ou na pobreza, tá? Mas nesses valores espirituais. Ele diz também no capítulo 1 que Deus prova seus filhos, mas não os tenta. Ele também diz que devem ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele fala sobre isso no capítulo 1. No capítulo 2, ele fala sobre a acepção de pessoas, que não deve haver parcialidade, que nós não devemos fazer essa separação de pessoas. E ele também diz no capítulo 2 que a fé sem obras é morta. E aqui no capítulo 3, que nós lemos, embora nos dê a impressão que se trata apenas da língua ou da fala, na verdade, as orientações são para mestres. Tiago escreve esse capítulo direcionado para aquelas pessoas que são mestres daquela época, pessoas que têm a responsabilidade de ensinar, tá? A língua aqui aparece porque é um instrumento principal do ministério daquele que ensina, né? Então, quem ensina, o mestre, ele usa a língua para falar. Então, embora dê essa impressão que apenas esse capítulo fala sobre a língua, mas na verdade Tiago orienta esses mestres aqui no capítulo 3. E isso tem muito a ver conosco também hoje. Então, enquanto no capítulo 1, Tiago diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. E no capítulo 2, ele diz que a fé sem obras é morta. Agora, no capítulo 3, que é o nosso foco aqui, ele diz que não basta ouvir, não basta crer com o intelecto, não basta falar,
a verdadeira sabedoria precisa ser demonstrada pela vida. Se revela nas obras, no que e como você faz no seu viver, no seu dia a dia, ok? Então vamos aí o texto, depois dessa introdução que nós lemos aqui. Capítulo 3, versículo 1. Tiago diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Até aqui. Ali na época de Tiago, a gente chega a uma conclusão que havia muitas pessoas desejando ocupar uma posição de mestres na igreja. Por quê? Porque os mestres daquela época, eles desfrutavam de grande honra e prestígio. Os cristãos daquela época que vinham do judaísmo, eles observavam que os rabinos, ou aqueles que ensinavam, ocupavam uma posição muito elevada. A palavra deles era altamente respeitada. Então, aqueles que eram mestres naquela época, eles tinham esse privilégio, eles eram respeitados, eles tinham grande honra, grande prestígio. O perigo era que pessoas buscassem o ensino, buscassem serem mestres, não por uma vocação divina, não por aquilo não porque Deus o chamou, entende? Mas por reconhecimento, influência e autoridade. E aqui Tiago faz um alerta. Tiago diz: não sejam muitos de vocês mestres, porque ele sabia que naquela época muitos estavam buscando serem mestres para terem privilégios e receberem honra. A preocupação de Tiago não era a falta de mestres. A preocupação era a abundância de mestres desqualificados e sem preparo. E ele continua: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ele diz que esses mestres, eles vão ser julgados com mais rigor. Tiago fala isso porque o que ensina, o mestre, ele influencia pessoas. Ele forma consciências, ele ajuda pessoas a tomarem decisões. Essa pessoa, esse mestre, ele interpreta a palavra de Deus e é por isso que eles receberão um julgamento mais rigoroso, não é verdade? Aquele que ensina, ele ajuda pessoas a entenderem melhor as coisas. Aquele que ensina, ele ajuda pessoas a tomar decisões, a formar consciências, e ele influencia pessoas. Jesus ensinou lá em Lucas 12 que a quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. Esse julgamento mais severo deveria reprimir os mestres de dizer palavras incorretas e descuidadas, ou seja, eles deveriam, aqueles que naquela época pensavam: opa, eu quero ser mestre, mas espera aí, eu vou ser cobrado por isso. Então, Tiago aqui ele traz esse julgamento severo para reprimir esses mestres de dizer palavras incorretas ou palavras descuidadas. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade também. Aquele que ensina deve ensinar com temor. Ele alerta aqui: ensinar não é apenas um privilégio, mas uma prestação de conta diante de Deus. Ensinar não é status. Aquele que ensina não tem status, é uma responsabilidade diante de Deus. O mestre, ou aquele que ensina, tem uma responsabilidade espiritual sobre os seus ouvintes. E no versículo 2 ele diz, continua: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tropeçar aqui se refere ao pecado. O pecado é descrito na Bíblia como tropeço na lei de Deus. Então, no capítulo 2, Tiago já fala sobre isso, no capítulo 2, versículo 10, dizendo: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago já está desenvolvendo essa ideia já desde o capítulo 2. Então, Tiago destaca aqui no capítulo 3 agora um tropeço específico.
Ele dá nome para esse tropeço. Ele dá nome para esse pecado, que é o tropeço nas palavras. Então ele diz que no versículo 2, né, que nós lemos, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, a vida cristã, meus irmãos, é uma caminhada, é um processo. Todos tropeçamos, todos nós falhamos, todos pecamos, inclusive os mestres. Tiago está falando isso para eles: olha, todos tropeçamos, inclusive vocês. Porém, o tropeço ou a falha do mestre tem consequências maiores, porque afeta aqueles que o seguem e o ouvem, né? Lembra que eu falei quase agora, dizendo que o mestre ele forma opiniões. O mestre ele forma opiniões, o mestre ele ajuda pessoas a tomar decisões. Então, se ele tropeça naquilo que ele orienta, ele é cobrado de uma forma maior. Por quê? Porque isso que ele orienta e que aconselha afeta aquelas pessoas que o ouvem. Por isso a necessidade de vigilância constante. Continuando aqui no capítulo 3, ele diz: ora, se colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impedidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Aqui, Tiago usa uma metáfora da experiência comum para ilustrar seu argumento principal de que grandes resultados podem ser alcançados por simples ações. Ou seja, quando ele dá o exemplo do cavalo e quando ele dá o exemplo do leme, ele diz, né, que o cavalo, sendo um animal grande, forte, ele é conduzido pelo seu freio na sua boca. E um navio também sendo grande e sendo violentamente sofrendo ventos e tempestades, ele é conduzido por um pequeno leme. Então, ou seja, quem controla a língua demonstra domínio sobre a sua vida. Ele está fazendo uma metáfora aqui. Voltando um pouquinho no versículo 2 aqui, ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Perfeito aqui significa maduro. É aquele que não tropeça no falar, é um cristão maduro, é uma pessoa, um cristão maduro espiritualmente. Tiago ensina que o domínio da língua revela domínio da sua vida. E agora ele dá esse exemplo do cavalo, de uma forma, usando metáforas, e também do navio. E aí ele conclui no versículo 5, dizendo: assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Ou seja, assim como um pequeno freio controla um cavalo e um pequeno leme dirige um navio, a língua revela o controle da pessoa. A língua, meus irmãos, a fala revela o estado do coração. Jesus, em Mateus 12, ele disse para os fariseus e os mestres da lei que a boca fala dos que está cheio o coração. Ainda no versículo 5, ele diz: vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ele está dizendo aqui e comparando a língua com uma pequena fagulha que incendeia uma floresta inteira. Ou seja, a língua, sendo uma das menores partes do corpo, ela é capaz de criar enormes desastres. No versículo 6, Tiago diz ainda que a língua é fogo, um mundo de maldade. Uma língua desenfreada é como um fogo que devasta toda uma floresta. Provérbio 16, versículo 27, diz que o desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Palavras e frases ou postagens em redes sociais, elas podem dividir igrejas,
elas podem destruir casamentos, elas rompem amizades e arruinam reputações. Você conhece pessoas que foram afetadas por isso? Então, antes de falar, antes de postar, antes de falar qualquer coisa, faça essas perguntas: é verdade isso? É necessário isso? É edificante o que eu estou falando? Glorifica a Deus? E continuando, Tiago aqui no versículo 7 a 8, ele diz: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau e contido, cheio de veneno mortal. Tiago faz uma comparação aqui impressionante. Ele está dizendo que o homem consegue domar leões, elefantes, cavalos, animais marinhos, falcões, águias. Talvez Tiago está lembrando aqui Gênesis capítulo 1, quando Deus, falando para Adão e Eva, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multipliquem-se, enche a terra, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso foi uma ordem de Deus. Mas existe algo que o homem, por suas próprias forças, não consegue controlar. Ele até doma aves, répteis e seres marinhos, como o Tiago está dizendo aqui. Mas existe algo que o homem, com as suas próprias forças, ele não consegue controlar completamente, que segundo Tiago é a sua própria língua. A língua é mais difícil de domar do que os animais selvagens, ou seja, o pecado verbal está entre os mais difíceis a serem resistidos. Ele ainda compara a língua com uma serpente venenosa, sempre pronta a destilar o seu veneno. Versículo 8. Mas a língua ninguém é capaz de domar. Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Talvez Tiago estivesse fazendo uma referência à serpente no Éden, que com as suas palavras aparentemente inocentes trouxeram destruição sobre toda a raça humana. E a gente conhece muito bem essa história, que está lá em Gênesis capítulo 3. O apóstolo Paulo, falando sobre os efeitos da queda, lá em Romanos 3, ele disse o seguinte no versículo 13 e 14: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Tiago está aqui, meus queridos, enfatizando a profundidade da corrupção humana. O pecado não afetou só a nossa mente, ele afetou a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade e também a nossa fala, nossa língua. Por isso a língua permanece sendo um campo permanente de batalha entre nós, cristãos. Até o fim da vida teremos de vigiar nas nossas palavras. E lembre que Tiago não está falando para não crentes, ele está falando para crentes, como nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 1. Tiago está falando para nós. Dominamos a nossa língua não com simples disciplina, mas como um fruto da graça de Deus operando em nós. Precisamos que Deus nos ajude para isso. Devemos orar a Deus como salmista. Nós lemos no Salmo 8, Salmo 141, no versículo 13 e 4, ele disse o seguinte: põe guarda na minha boca,
Davi estava orando, pedindo para Deus guardar a boca dele. Põe guarda na minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Davi estava com medo de cair nos mesmos erros desses malfeitores, em falar bobagem, em falar coisas que não deveria. E ele ora: Senhor, põe guarda na minha boca, põe guarda na minha língua, vigia a porta dos meus lábios. Vocês lembram do profeta Isaías, quando ele teve aquela visão extraordinária do Senhor Deus no trono, e aqueles querubins ou serafins voando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos? Está lá em Isaías capítulo 6. Isaías teve uma visão extraordinária de Deus, e aqueles seres voando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que aconteceu quando Isaías viu isso? Quando teve essa visão, ele falou assim: ai de mim, eu vou morrer, eu sou um miserável, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele percebeu esse seu pecado da fala, a Bíblia diz, em Isaías capítulo 6, que um desses anjos pegou uma brasa e tocou na língua, na boca de Isaías, e falou: sua iniquidade está perdoada. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Só Deus pode fazer essa obra em nós, só Deus. A simples disciplina não, mas Deus sim. Tiago prossegue nos versículos 9 a 12, ele diz o seguinte: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ele diz: isso não está correto. Não deve ser assim. Tiago aplicou esses seus princípios nos relacionamentos humanos. Sua preocupação a respeito do controle da língua era que os cristãos, sim, nós, deveríamos perceber que amaldiçoar ou falar mal da imagem e semelhança de Deus é a mesma coisa de falar mal do próprio Deus. Então, se eu falo mal de uma outra pessoa, eu estou falando mal do próprio Deus. E isso ele diz aqui no versículo 9 que eu acabei de ler. 9, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Aqui Tiago denuncia uma contradição. As mesmas pessoas que louvam a Deus nos cultos murmuram, criticam, falam mal dos irmãos, amaldiçoam seus semelhantes, julgam, rotulam. E ele diz: isso não deveria ser assim. Tiago prova que isso é contrário à criação, é contrária. No versículo 11 e 12 que nós lemos, o que Tiago está dizendo é que existe uma coerência na natureza. Uma coerência. Uma figueira produz figos, uma videira produz uvas, e uma fonte de água doce produz água doce. Então há uma coerência aqui, mas o homem pecador manifesta uma incoerência. Da mesma boca saem louvores e maldição. Como assim? Gratidão e murmuração, verdade e mentira, e por aí vai. A pergunta que fazemos é: como falamos fora daqui do nosso ambiente? Dentro de casa, no trabalho, no trânsito, nas redes sociais. Com
aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não devemos esquecer do que Jesus disse, que a boca fala do que está cheio o coração. A língua o que eu falo é um espelho do meu coração. O que nós falamos revela o que está aqui dentro de nós. E finalizando nos versículos 13 a 18, que eu falei para vocês que nós íamos dividir aqui em duas partes, no versículo 13, o Tiago, ele fala da verdadeira capacitação, que a verdadeira capacitação é demonstrada pelas obras. Do versículo 14 a 16, ele fala da falsa sabedoria. E do versículo 17 a 18, Tiago fala que a verdadeira sabedoria vem do alto. Então, versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Aqui ele retorna para os mestres. O capítulo 3 aqui é para os mestres, como nós vimos lá no início, né? Então aqui ele retorna para os mestres. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Assim como ele exorta os cristãos a demonstrarem fé por meio das obras, ele também insiste que a sabedoria seja demonstrada mediante uma vida piedosa, uma vida diária piedosa. O ensino não é apenas pelo conhecimento, preparo ou capacidade intelectual, mas a verdadeira qualificação aparece no viver, no dia a dia. Devem demonstrar mansidão e humildade. Então ele diz: se entre vocês há um sábio e inteligente, ok, mostre suas obras com mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. A sabedoria bíblica, ela é prática. A sabedoria bíblica é para ser prática entre nós, lá fora, aqui e lá fora. Ela se manifesta na vida diária. Vamos agora no versículo 14 e 16. Parece que havia uma rivalidade entre aqueles que desejavam serem mestres, porque eles disputavam prestígio, influência e autoridade. No versículo 14 diz: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Parece que esses mestres disputavam entre si prestígio, disputavam entre si honra, disputavam entre si esses privilégios que nós vimos já no início. E aqui no 15, Tiago afirma que essa sabedoria não vem de Deus. Essa não é a sabedoria que desce do alto. Pelo contrário, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Ela é terrena, e está dizendo que esses mestres que buscam uma sabedoria sem ser uma sabedoria espiritual, sem serem vocacionados, mas para terem privilégios, respeito, influência, ele diz que essa sabedoria deles não é do alto, ou seja, não vem de Deus, mas ela é terrena, animal e demoníaca. Ela é terrena porque ela é limitada aos interesses desse mundo. Ela é animal porque ela é controlada pelos impulsos de uma natureza caída. E ela é demoníaca porque ela é inspirada pelos mesmos princípios que caracterizavam a rebelião contra Deus. Aqui, a verdadeira sabedoria é colocada em contraste com a sabedoria do mundo. Tiago faz esse contraste, que é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria humana, ela reflete o engano de Satanás e é loucura aos olhos de Deus. A sabedoria desse mundo é loucura. O apóstolo Paulo já falou sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos é poder de Deus. Para o mundo a cruz é loucura, mas para nós é salvação, é poder de Deus.
pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Paulo pergunta. Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou a loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então, para o mundo, a nossa pregação é loucura, a cruz é loucura, é loucura. Tiago, no versículo 16, ele diz: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ao longo da história da igreja, meus irmãos, muitos dos maiores problemas surgiram exatamente de líderes e mestres, movidos por orgulho, despreparo, vaidade e ambição. É só olhar ao nosso redor, a loucura que existe. E no versículo 17 e 18, onde Tiago fala que a verdadeira sabedoria vem do alto, ele conclui dizendo: mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, ao contraste. Enquanto a sabedoria do mundo ela é terrena, animal e demoníaca, agora ele diz que a sabedoria que vem do alto, ou seja, de Deus, que reflete a pureza do próprio Deus, ela é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ele diz isso no versículo 17. Ela é pura porque ela é livre de corrupção moral. Ela é pacífica porque ela promove essa sabedoria, ela promove reconciliação. Ela é gentil porque ela é cheia de misericórdia e compreensiva. Ela é amigável porque está disposta a ouvir e aprender. Essa é a sabedoria do alto. Ela é cheia de misericórdia porque está pronta para perdoar. Ela é cheia de bons frutos porque ela produz resultados visíveis. As pessoas veem em você esses bons frutos. Ela é imparcial porque ela não favorece pessoas, ninguém. É todos iguais. Ela é sem fingimento porque ela é sincera e verdadeira. E o resultado dessa sabedoria que vem do alto, no versículo 18 diz: ora, e em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O verdadeiro mestre, ou aquele que ensina ou fala, ele produz justiça, promove a paz e produz crescimento. Quero concluir dizendo que Tiago termina esse capítulo mostrando que a verdadeira espiritualidade não é medida por o quanto ouvimos, ou sabemos ou falamos, mas por aquilo que nós somos. A língua, a fala, é um teste da fé. E a sabedoria é um teste do coração. Os falsos mestres podem impressionar com palavras, mas o verdadeiro servo de Deus é reconhecido pela sua vida diária, no dia a dia. E o que nós podemos aprender com isso tudo? Muitas coisas. Eu queria fazer algumas aplicações finais aqui. A primeira é: examine as suas palavras. Pergunte o que as minhas palavras podem produzir: cura ou ferida, paz ou divisão, verdade ou engano. Meus irmãos, se as nossas palavras forem produzir feridas, divisão ou engano, não fale. Não fale. Então examine as suas palavras. Segundo, leve o ensino da palavra de Deus com temor. Porque embora Tiago, aqui no capítulo 3, ele está se direcionando aos mestres,
mas nós somos mestres em nossa casa, com os nossos filhos, com nossas esposas, com os nossos maridos, com nossos amigos, com alunos, com irmãos. Não é verdade? Nós nos relacionamos com pessoas, nós sempre estamos passando alguma coisa, ou aconselhando, numa conversa. Então, embora Tiago está direcionado para os mestres daquela época, mas nós somos mestres e ensinamos também entre nós. E não esqueça que, assim como ele falou que os mestres serão cobrados, como ele disse aqui no versículo 1, que seremos julgados com mais rigor, então não esqueça que nós iremos prestar conta daquilo que nós ensinamos ou falamos, aquilo que nós falamos para outras pessoas. Terceira aplicação, busque sabedoria do alto, sabedoria do alto. A verdadeira sabedoria não é apenas conhecimento, é caráter gerado pelo Espírito Santo. Então, busque a Deus por isso. Deus, me dê sabedoria para os meus relacionamentos. Me dê sabedoria para quando eu for falar com outras pessoas. Me dê sabedoria do alto, Senhor. Outra aplicação é vigie constantemente sua língua ou fala, inclusive em redes sociais. Uma palavra ou uma escrita pode destruir aquilo que levou anos para ser construído. Anos. Lamentável como às vezes nós temos pessoas que nós admiramos, mas por causa de uma postagem que nos entristece muito. Não é verdade? Não sei se você já passou por essa experiência. Então, vigie constantemente na sua língua, na sua fala e também em redes sociais. Quinto, aplicação, demonstre sua fé pela vida. O grande tema de Tiago continua o mesmo do início ao fim da sua carta. Ele disse o seguinte em Tiago 2,18: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que as boas obras, ela é fruto de uma fé. Se eu tenho fé verdadeira, fé em Deus, a minha vida vai demonstrar isso com boas obras, com boas atitudes. Então, demonstre a sua fé pela vida, com boas obras nos seus relacionamentos. A fé verdadeira produz uma vida transformada. A sabedoria verdadeira produz frutos de justiça, e isso vem de Deus e não dos homens. A língua controlada revela um coração governado pela graça de Deus. E última aplicação aqui, quero lembrar o que o apóstolo Pedro, depois dele ele estava aconselhando ali maridos e esposas, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, depois de aconselhar maridos e esposas a terem uma vida harmoniosa, e ele aconselha, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, olha o conselho que o apóstolo Pedro dá, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Então, Tiago demonstra para a gente, nesse capítulo 3, nesses poucos versículos, o mal que a nossa fala pode causar. Ele faz comparações. A língua, um pequeno membro, um pequeno órgão, mas pode causar destruições. Mas ele nos aconselha a buscar sabedoria do alto, em Deus, buscar ajuda para que isso não ocorra mais vezes. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos ajudar na nossa caminhada aqui, tá bom? Vamos ficar de pé, por favor, para nós orarmos. Temos muitas vozes ao nosso redor,
Vozes que edificam, sim. Vozes que nos ajudam a caminhar, vozes que nos alegram, mas tem muitas vozes que nos entristecem, muitas vozes que nos deixam para baixo, muitas vozes que nos fazem mal. Que nós não sejamos essas vozes má para outras pessoas, mas que a nossa voz possa edificar, possa contribuir, possa trazer alegria, conforto para outras pessoas. E precisamos buscar, pedindo a Deus, essa sabedoria, meus irmãos. Ó Senhor, como precisamos de Ti. E vemos aqui na Tua palavra que precisamos da Tua ajuda para a nossa fala. Que aprendemos aqui na Tua palavra que a língua, como um pequeno órgão, mas ela pode causar muita destruição. Por favor, tenha misericórdia de nós. Não deixe que a nossa fala, que a nossa língua venha causar destruição e mal para o nosso semelhante àquilo que o Senhor fez, imagem e semelhança de Deus. Queremos que a nossa fala, Senhor, venha edificar pessoas, venha contribuir, venha causar alegria, venha causar ânimo, não por nós mesmos, mas pela uma sabedoria que não é desse mundo, mas é uma sabedoria que vem do Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ser bênção para nossas esposas, ser bênção para os maridos, para os filhos, ser bênção para amigos, vizinhos, para companheiros de trabalho, ser bênçãos para outras pessoas, começando com a nossa fala. Nos ajude, nos dê sabedoria, Senhor, que vem de Ti. Tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados e nos ajude, no nome de Jesus. Leva-nos em paz e nos guarde no nosso retorno e nos dê uma boa noite de descanso. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém.